Queremos, nesse último momento da nossa oração, nessas 24 horas que tivemos com Jesus, fazer uma experiência cada vez mais necessária na nossa vida, que é deixar o Senhor nos falar, não aquilo que nós queremos, mas falar aquilo que nós precisamos. Nem sempre o que nós precisamos é o que nós queremos ouvir, mas diante dele nós sempre teremos a graça de ouvir o que nós de fato precisamos. Eu convido a vocês que tiverem com a Sagrada Escritura, pegarmos o Evangelho de São João, no final da narrativa do primeiro capítulo, João capítulo 1, o final desse primeiro capítulo nos narra uma cena que nos ajuda a rezar o tema desse nosso último momento, que é viver a esperança na vocação. Depois de São João fazer toda a narrativa do início do Evangelho, ele começa a nos apresentar agora o relato da sua história, da sua vocação. E é bom que nós nos sentamos na cena. Não apenas nós leiamos a narrativa de São João, mas nós cheguemos ao ponto de nos colocar na cena, nos ver como parte daquela cena. E a partir do versículo 35, São João começa assim. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: O que procurais? Eles responderam: Rabi, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o irmão, o seu próprio irmão Simão, e lhe falou: Encontramos o Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. A cena que São João narra pode parecer para nós uma cena bonita, uma cena poética, mas é preciso que cada um de nós seja capaz de reconhecer nessa cena a nossa vida. Da mesma maneira que Jesus passou na vida de Pedro, André, Tiago e João, ele passa também na nossa. O Senhor Jesus passa na nossa vida e nos passa sempre com a impressão clara de que quer algo a mais de nós. Não como se fosse um fardo, um peso, um desafio, não. Ele quer algo mais da nossa vida. E é bonito ouvirmos esse Evangelho, porque a primeira coisa que nós precisamos hoje trazer e compreender é que nós não precisamos ir ao encontro de Jesus. É Ele que vai ao nosso encontro. E vejam que cena significativa. Eles não estão no templo rezando, eles não estão no momento de oração, não. Eles estão caminhando à beira do lago. E é lá que Jesus passa. O que essa cena hoje nos ajuda a entender?
é que no ordinário da nossa vida, nós encontramos o Senhor. O Senhor passa onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, talvez naqueles lugares mais corriqueiros, onde nós nem imaginaríamos, é lá que Jesus passa e nos chama. O problema está em sermos capazes de percebê-lo. É Jesus que está passando, é Jesus que passa na beira do caminho da minha vida, o mesmo Jesus que está aqui diante de nós, passa e nos chama. Mas vejam que significativo o Evangelho nos mostra, que aqueles homens, Pedro, Tiago e João, precisaram de alguém. Não foram eles que se encontraram direto com Jesus. Precisaram de alguém que foi ponte, de alguém que foi uma seta, de alguém que os apresentou a Jesus. Essa muitas vezes é também a nossa experiência. É alguém que nos leva para Jesus. É alguém que nos apresenta, é alguém que nos coloca diante dele. É alguém que, como João Batista, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Quase como se estivesse dizendo: é ele que você está procurando. É dele que você precisa. Essa é a missão que cabe a todos nós também. Sermos capazes de apontar para Jesus, de levar os outros ao encontro de Jesus. Seja na nossa vida como solteiros, casados, em todos os ambientes, com todas as pessoas que convivemos, nós podemos fazer como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, e apontar para Jesus. E o Evangelho nos mostra que Jesus então pergunta àqueles homens: o que vocês estão procurando? Hoje nós poderíamos deixar que Jesus também pergunte a nós: o que vocês estão procurando? Talvez alguém poderia dizer: eu vim procurar uma namorada. Vim procurar um namorado aqui na igreja, que é um bom lugar para encontrar namorada, um namorado. Mas tem algo a mais. O que nós estamos no fundo procurando? Olhando agora para Jesus, que está diante de nós, podemos olhar o nosso coração e nos perguntar, ou deixar que Ele nos pergunte: o que nós estamos procurando? O que nós queremos? Essa pergunta é central. O que nós procuramos na nossa vida, na nossa caminhada? O que nós queremos? E é curioso no Evangelho, eles então respondem a Jesus com uma outra pergunta: Mestre, onde moras? Quase como se estivesse dizendo: Jesus, quem é você? O que você veio fazer? O que você veio propor? Quem que é você? Onde você mora? Qual é a sua origem? E o que é mais interessante no Evangelho, meus irmãos, Jesus não dá como uma resposta explicativa, como nós gostaríamos. Nós gostamos de uma resposta, de uma explicação. Por que isso? Por que aquilo? Igual criança de 3 anos. Por quê? Aí você responde, a criança de novo: por quê? Mas por quê? Mas por quê? Jesus não responde. Jesus faz um convite: vinde e vede. E eles foram. Esse é o convite que Jesus faz sempre a nós: vinde e vede. Vinde ficar comigo, vinde caminhar comigo, vinde escutar a minha palavra, vinde. O convite que Jesus faz a todos nós, independente do estado de vida, independente da vocação, é: vinde e vede. Vinde e vede. Vinde para ficar com Ele, para escutá-lo e para deixar que essa convivência com Ele possa mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Aquele encontro foi tão forte, tão significativo, que São João marcou até a hora. Foram, viram onde morava,
e permaneceram com ele aquele dia. E São João termina dizendo, era por volta das 4 horas da tarde. Aquele encontro nunca saiu da cabeça de São João. Quando o encontro com Jesus é verdadeiro, que ele toca a nossa vida, que ele vai no mais íntimo de nós, é impossível nos esquecer. Pode passar o tempo, pode passar tanta coisa, podem passar anos que nós nos lembramos. O dia, a hora, o local onde nós nos encontramos com Jesus. E quando o encontro acontece de fato, a consequência natural é que nós atraiamos outros para Jesus. André vai ao encontro de Pedro e chama, e se torna ponte, se torna uma seta e leva seu irmão para Jesus. Como nós precisamos também aprender a fazer esse caminho de levar os outros para Jesus. Se nós agora nos perguntássemos, quem que me levou para Jesus? Com certeza nós vamos lembrar o pai, a mãe, um amigo, uma tia, a avó, o avô. Alguém também me levou para Jesus, alguém me apresentou a Jesus. E foi no encontro com ele que nós então recebemos um chamado. A vocação é para nós o centro da nossa vida. Quando nós pensamos, qual que é a minha vocação? O que Deus pede de mim? Nós estamos encontrando o sentido da nossa vida. Eu e você não viemos a este mundo por acaso. Ninguém está aqui, nem sei o que eu vim fazer aqui. Não. Deus nos pensou. Deus nos pensou e pensou algo para a nossa vida. E algo grande. Não foi uma coisa qualquer. E nos enviou aqui para cumprir uma missão. Por isso que na nossa caminhada, sobretudo quando nós ainda não fizemos a escolha definitiva da vida, nós precisamos perguntar a Jesus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Hoje nós poderíamos dizer, talvez muitos de nós, Ele quer de mim a vivência do meu matrimônio, a vivência da minha consagração, Ele quer de mim particularmente a vivência do meu sacerdócio, é a minha vocação. Mas para vocês que ainda não fizeram a escolha definitiva, é preciso perguntar a Jesus agora diante dele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Até durante o namoro, Senhor, o que o Senhor quer de mim? É com essa menina? É com esse rapaz? É com ele que o Senhor quer que eu passe a vida toda? O Senhor planejou isso para nós? Caminhar com ele, caminhar com ela? Poderíamos talvez pensar, mas isso parece que Jesus está controlando a nossa vida? Não, é Jesus nos chamando para o que Ele tem de melhor. E o que Ele tem de melhor é a nossa vocação. Por isso nós nunca podemos perder de vista esse chamado. Quando nós atendemos nos seminários vocacionados, uma pergunta que nós sempre fazemos é, você se vê como padre para o resto da sua vida? Você se vê fazendo o que é próprio do padre até o fim da sua vida? Velhinho, já com 80, 90 anos. Você se vê? Quando a resposta é não, é para nos questionar. Porque a vocação é algo que eu vejo para a vida toda. E até nós podemos dizer, eu me vejo com esse homem, com essa mulher, com esse namorado, com essa namorada, até o fim. Porque às vezes o namorado ele olha, é até interessante, olha para o namorado, olha para a namorada, estão tão bonitos, todos durinhos, maquiados, cabelo direitinho. Mas você tem que olhar para ele e dizer, vai ficar velho. Vai ficar velha. Tudo está durinho, daqui a pouco vai ficar mole. Tudo vai cair. Mas eu me vejo com ele ainda? Me vejo, padre. Não consigo nem pensar longe dele.
Mesmo depois de velhinho, eu me vejo do lado dele, eu me vejo do lado dela. É o sinal claro da vocação, é o chamado de Deus. Deus me chama para estar com Ele, me chama para estar com ela, me chama para viver a vida toda nessa vocação. Isso é óbvio que na caminhada vocacional, nós vamos enfrentar desafios. Se qualquer um de nós perguntar aqui um casal, foi tudo tranquilo? Não foi. Vai ser tudo tranquilo? Não. A nossa vida, ela é feita de desafios, como foi a vida dos apóstolos. Mas em todos os desafios, nós nos lembramos, o Senhor me chamou. O Senhor pensou na minha vida, pensou no meu chamado. O Senhor me quer aqui, com essa família, com esse esposo, com essa esposa. Quando às vezes, na vivência do meu ministério, eu passo também pelas provações que todos nós passamos, eu sempre me coloco diante de Deus. Aqui é o meu lugar. Ele me chamou para aqui. Ele me quer aqui. Com dificuldade ou sem dificuldade. Com alegria ou tristeza. Como vocês no dia do casamento prometeram. Fulano, eu te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. O casal nunca pode se esquecer dessa promessa. Eu prometi te amar e te respeitar. Mesmo quando você estiver ficando velho, enjoado, cansando a minha cabeça, eu prometi te amar e te respeitar. E vou te amar e respeitar até o fim. E na alegria e na tristeza. Não é quando tudo vai bem. Porque nem tudo vai bem. O problema da nossa caminhada vocacional é achar que tudo vai ser flores, tudo vai ser bonito, tudo vai ser festa. Não, tem alegria e tristeza, tem saúde e doença, tem dia de sol, tem dia nublado, tem dia de praia, mas tem dia de tempestade. A vocação de qualquer um, não importa. Não fica imaginando como às vezes a gente se ilude quando nós somos mais jovens, no seminário, a gente ficava assim, mas eu acho que casar é melhor. Não, o melhor é fazer o que Deus quer de mim. Se Deus quer de mim o casamento, lá é o melhor. Se Deus quer de mim o sacerdócio, lá é o melhor. Se Deus quer de mim a vida consagrada, lá é o melhor. É onde Deus quer que eu esteja. E vai ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é preciso ter esse olhar realista para entender que na caminhada vocacional nós também vamos passar por tribulações. No casamento, na vida consagrada, no sacerdócio, crises todos nós temos. Às vezes o pessoal acha que não vai passar por crise. Aí o namorado, a namorada começa a passar por uma dificuldade. Padre, nós estamos em crise. Que bom, bem-vindo. Vai ter a vida toda. A vida toda, até o fim, até o fim. Até a hora que a gente entrar no caixão, até lá tem crise. Só que não vai ser mais nossa. Serão outros que vão passar pela crise. Mas sempre vai ter crise, faz parte da nossa vida. Mas no fundo, o que Jesus pede de nós? O que Jesus propõe a nós? No fundo, o que Ele quer de nós é a amizade com Ele. Não porque Ele é carente, não porque Ele é manipulador, não. É porque Ele sabe que Ele tem o melhor. É porque Ele sabe que Ele é o melhor para a nossa vida. Só que nós, às vezes, podemos abrir mão do chamado. Quem vai sofrer? Somos nós. Aquele jovem que vai ao encontro de Jesus, todo empolgado, Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus começa a dizer, vai, vende seus bens e dá aos pobres, depois vem e segue. O Evangelho é tão bonito, porque diz que Jesus olha para ele com amor.
É assim que Jesus nos olha com amor. O seu olhar é a manifestação do amor de Deus. E é esse olhar que nos cativa. Quando nós somos olhados por alguém, nós sentimos até algo dentro. Eu me lembro de uma esposa de um tio meu, irmão do meu pai, a gente sempre dizia, a dona Vera nos olha nos olhos. Nós ficávamos até meio inibidos assim, nós éramos pequenos e nós sentávamos para conversar, e não importava se nós éramos adultos, crianças ou adolescentes, dona Vera nos olhava nos olhos. E parecia que o seu olhar penetrava até dentro da gente. Esse é o olhar de Jesus. Nos olha nos olhos, um olhar penetrante, um olhar de amor, como diz São Marcos. Mas aquele jovem se iludia, tinha muitas coisas e achava que a sua riqueza era melhor do que o olhar de Jesus. Por isso que ele vai embora triste. Nós também podemos ter uma vida triste quando a nossa vida não é conquistada por Jesus, quando a nossa vida não é marcada pelo seu amor. Agora, diante de Jesus, que está sobre o altar, nós podemos fazer essa experiência, até fechando os nossos olhos, se for o caso, e deixar que Jesus visite o nosso coração, que Jesus visite a nossa mente. Ninguém melhor do que Ele sabe o que passa no coração e na mente de cada um de nós. Deixa que Jesus agora visite o seu coração, a sua mente. Deixa que Jesus entre no espaço em que talvez até você não queira entrar. É lá que Jesus quer entrar. É lá que Jesus entra agora, nos olhando e nos olhando com amor, visitando todos os espaços da nossa vida, nosso coração, a nossa mente, como se estivesse visitando a nossa casa. E ao nos visitar, o Senhor nos dá uma palavra. Deixemos que Jesus agora nos dirija a sua palavra. Deixemos que Jesus agora fale o que Ele quer e o que nós precisamos ouvir. Deixemos Ele falar. No silêncio do coração, permitamos que o Senhor fale. No fundo, toda a nossa vocação será um convite de Jesus a ser para os outros, a ofertar a nossa vida no matrimônio, na vida consagrada, no sacerdócio. E é preciso lembrar sempre que o chamado de Jesus vai além. Ordinariamente, na nossa cabeça, nós pensamos, eu sou chamado para o casamento. Eu me lembro quando eu decidi ir para o seminário, o papai falou bem assim, você ficou frustrado com alguma menina? Você ganhou um não de alguma menina e agora você quer ir para o seminário? Não, até porque, humanamente falando, eu também pensava em ter uma família. E ainda pensava em ter 4 filhos, 2 casais. Hoje eu tenho muito mais do que 4. Mas no meio daquele plano, do meu projeto, do meu sonho, eu deixei Jesus entrar e passar. E sentia no coração um chamado claro de Jesus a servir a igreja. Foi assim que eu descobri a minha vocação. Olhando para Jesus, também numa adoração, no encontro na minha paróquia, eu sentia no mais íntimo Jesus me chamando a servir a igreja.
E eu pensava, mas eu já sirvo, eu já estou aqui, eu já sou catequista, eu já sou coroinha. Mas era como se ele dissesse, eu quero mais, servir mais. E assim, eu bati a porta do seminário, pedindo para ser padre, para servir a igreja. E é assim que vivo a minha vocação ao longo desses mais de 20 anos desde que entrei no seminário, com o único desejo de servir a igreja, atendendo o convite de Jesus. O que Jesus pede de nós hoje? O que Jesus pede de você? Deixar que Ele nos dirija a sua palavra, reconhecendo que, mesmo que nós já tenhamos assumido a nossa vocação matrimonial, sacerdotal, consagrada, religiosa, Jesus continua nos pedindo algo, continua nos dirigindo a sua palavra. Agora, se você ainda não assumiu a sua vocação, deixe que Jesus faça o convite a seguir a vocação matrimonial, a seguir a vocação sacerdotal ou consagrada. Deixemos que Jesus nos mostre o que Ele quer para a nossa vida e abracemos com fidelidade aquilo que Ele pede de nós, no hoje da nossa vida, porque é sempre o melhor, o que o Senhor nos pede. Que diante dEle, nós supliquemos sempre uma graça importante, a graça do discernimento, discernir o que Jesus quer de mim, agora, nesse momento e para o resto da minha vida. E deixemos que seja Ele a conduzir nossos passos para realizar a sua vontade na nossa vida. E não permitamos que nada, nem ninguém acabe com a nossa esperança. J Quest tem uma música, Nosso Senhor me perdoa de citar J Quest na adoração ao Santíssimo, mas Ele é misericordioso, eu espero que vocês sejam também. Uma música que fala por dias melhores. Na caminhada vocacional, nós sempre devemos crer em dias melhores. E a música diz, dias melhores virão. É essa esperança que deve nutrir a nossa vocação. No matrimônio, no sacerdócio, onde quer que nós estejamos, dias melhores. E dias melhores virão para nós que cremos, não porque nós vamos fazer muita coisa, não porque vamos resolver todos os problemas, não. Às vezes a gente vai continuar com problema, vai voltar para casa com problema, vai ter dificuldade em casa. Mas por que nós cremos em dias melhores? Porque o Senhor conduz a nossa vida, porque Ele é a nossa esperança. Mesmo no meio de todas as tribulações, nós cremos, dias melhores virão. E é por isso que nós celebramos a Páscoa. É por isso que a cada domingo nós celebramos a Páscoa de Jesus. Para crer em dias melhores. Dizendo para nós mesmos hoje, dias melhores virão, porque o Senhor conduz a minha vida. Porque o leme da minha vida não está nas minhas mãos, humanas e pecadoras. Não. Nós colocamos nas mãos de Jesus o leme da nossa vida. E como é bom fazer essa experiência, porque nós nos sentimos limitados, com dificuldade de conduzir, de orientar a nossa vida, mas é hora de dizer, Jesus, eu não dou conta. Eu não consigo e nem vou dar conta, por isso eu coloco nas suas mãos. Eu entrego ao Senhor o leme da minha vida. Concluamos a nossa oração diante dele com aquelas palavras do Papa Francisco, que dizia na sua carta encíclica sobre São José,
que São José teve a coragem de entregar a barca da sua vida, o leme, o timão da sua vida nas mãos de Deus. Tenhamos essa coragem também e tenhamos essa liberdade de entregar. Nós colocamos, Senhor, nas suas mãos o leme da minha vida, o timão da minha vida eu coloco. Conduz, Senhor, a minha vida. Conduz a minha vida como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. É como eu quero. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor quiser para a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E ninguém tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, do que Jesus. Assim, nós poderemos experimentar aquilo que a palavra de Deus nos lembra. Diante de Jesus, podemos até dizer para Ele: Senhor, Tu és a minha esperança. Ele é a causa da nossa esperança. Ele é a razão da nossa esperança. Quando tudo parece desmoronar, quando tudo parece ser difícil, nós olhamos para Jesus e dizemos para Ele e para nós mesmos: Tu és a razão da minha esperança. Em Ti espero, em Ti confio, crendo que dias melhores virão, porque nele está a minha esperança.